Oi, gente. Vamos chegando. Eu tô aqui colocando o tema de hoje. Oi, Ellen, tudo bem? Que bom que você veio. Acho que esse é um assunto interessante. Deixa eu ajeitar aqui. Tô arrumando aqui, esperar ver se vai chegar mais alguém. Esse horário não é muito bom, gente, eu sei, 5h35. Esse horário ainda muita gente está ocupada, trabalhando, mas é o que por enquanto eu consegui aqui arrumar. O tema de hoje vai ser sobre autoestima, que foi. Um monte de gente me enviou várias sugestões. Oi, Lorena. Eu recebi várias sugestões de temas, e aí, entre as sugestões, eu vi quais eram os dois mais votados, que foi autoestima e relacionamento abusivo, e fiz uma enquete. Oi, Luciana. E, enfim, o pessoal escolheu falar sobre autoestima e eu achei excelente tema, excelente. E eu vou explicar por quê. Vou dar só mais alguns segundos. Meu cabelo hoje tá meio diferente. Usei um shampoo e um creme novos que eu adorei. Tá tão cheiroso. Bom, gente, como é que vocês estão? Está tudo bem aí com todos? Vamos conversando aqui, vocês vão escrevendo na medida em que eu for falando, tá? Então vamos lá. Eu acho que é importante primeiro a gente entender o que é autoestima. Quando a gente fala. Eu me acho bem bonita. Sempre associo autoestima com autoimagem, só que não é só isso. A autoestima é muito mais complexo do que isso, né? A autoestima ela é muito importante porque ela vai definir a forma como eu vejo o mundo, né? Uma boa autoestima é uma ferramenta, é um recurso fundamental para eu intervir no mundo, para eu agir no mundo de uma maneira saudável, né? A autoestima talvez seja um bem que a gente tem aí de mais precioso, como recurso emocional, como ferramenta para a gente estar na vida. E aí eu acho que é importante, né, a definição e também entender que quando eu falo de autoestima, eu estou falando de uma avaliação subjetiva, é uma autoavaliação, é o que eu penso sobre mim. Ah, que bom, Luciana. É o que eu penso sobre mim, que é o autoconceito, e o que eu sinto ao meu respeito, que é o amor próprio. Então, a tal autoestima, né, que a gente sempre fala da autoestima, ela não é só uma questão estética, né? Se a pessoa se acha bonita ou feia. Não, é muito mais do que isso, né? Tem a ver com o que eu penso sobre mim e o que eu sinto a meu respeito. E isso é muito importante, muito mais abrangente, né? E aí, eu acho que é super importante da gente entender quais são as características que vão definir a baixa autoestima. Uma autoestima boa depende de dois pilares, né, fundamentais. Autoaceitação e autoconfiança. Uma autoestima boa, ela se apoia nesses dois pilares. A autoaceitação é: eu me aceito do jeito que eu sou, com os meus defeitos, eu lido com as minhas qualidades, né? A autoaceitação é a forma que eu me aceito, né? E a autoconfiança eu confio que eu sou capaz, eu confio nas minhas capacidades e nas minhas possibilidades. Então, esses dois pilares, para quem está chegando agora, esses dois pilares, autoaceitação e autoconfiança, são os pilares da autoestima, né, que a gente precisa desenvolver na vida para ter uma boa autoestima. E aí, falando na questão do desenvolver, antes de falar as características de baixa autoestima, que eu acho que é o ponto que a gente quer mais conversar aqui,
Eu vou falar um pouco sobre como que é feita, de onde vem a autoestima, né? A gente nasce com ela é desenvolvida. Gente, a autoestima ela é construída, especialmente na infância e na adolescência, que é o período de construção de identidade, de autoimagem, né? A autoestima ela é construída especialmente na relação com o outro, na relação com outro, de pessoas significativas na sua vida, não é um outro qualquer, né? A minha autoestima ela vai ser construída especialmente na relação com os meus pais, né? Com a minha escola, com as pessoas que me rodeiam. Luciana, eu tomo remédio para ansiedade, você tem me ajudado bastante. Ah, Luciana, que bom, fico feliz com isso. Seja sempre bem-vinda aqui. Retomando aqui da autoestima. Então, na infância, que é esse período, eu já falei essa frase, mas eu vou repetir porque eu acho que é super importante, né, e que tem a ver com a construção de autoestima, que é aquilo: quanto pior uma criança é tratada, pior ela se sente. Só que ela não deixa de amar os pais, ela deixa de amar a si mesma. Isso é exatamente a definição da autoestima, do amor próprio, né? Do autoconceito, né? De como a pessoa se sente. Né? E é isso, né? Crianças que são negligenciadas, ou que são maltratadas, ou que sofrem qualquer tipo de problema maior aí nessa fase de construção de identidade, ela pode desenvolver uma autoestima baixa que vai gerar muitos problemas para ela ao longo da vida. Né? Isso é muito importante da gente pensar, até enquanto pais, né? Que a gente tem que ficar atento a isso, né? Quando a gente maltrata uma criança, ela não vai ter raiva dos pais dela. Ela passa a achar que ela não é digna de ser amada. Ela passa a achar que ela é uma criança má, por exemplo. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então a autoestima ela se faz nesse processo, tá? E aí, uma coisa boa é que a autoestima ela não é imutável. A autoestima ela varia, ela pode variar ao longo da vida, né? Por exemplo, a pessoa tem uma autoestima boa, aí ela está numa relação onde ela toma um baita pé na bunda, a autoestima vai pro pé, não tem jeito, né? Se a pessoa está, por mais segura de si que ela seja, tomar o pé na bunda é sempre uma situação de você ficar, poxa, que foi, né? O que eu fiz de errado? Onde foi que eu falhei? O que foi que aconteceu? Gente, bem-vindo todos aí, tá? Já comecei a definir um pouco aqui os conceitos de autoestima. E aí, enfim, né? Como eu estava dizendo, a autoestima ela pode variar ao longo da vida, né? Você pode, por exemplo, ficar com a autoestima muito fortalecida quando você está estudando para um concurso e passa. E aí você se sente assim, uau, eu sou muito boa, né? Eu consegui, eu conquistei essa vitória. Então, assim, é lógico que a gente sempre vai ter essa variação ao longo da vida que tem a ver com as experiências que a gente vai vivendo e que a gente vai acumulando, tá? E agora vamos partir então para falar um pouco sobre as características da baixa autoestima. Eu acho que é super importante, né? Porque a baixa autoestima é o que leva as pessoas a um sofrimento enorme e levam as pessoas a buscar terapia. E aí a baixa autoestima, acho que é importante também alertar que se ela for uma coisa muito crônica, ela pode acarretar e acabar gerando alguns transtornos psicológicos mais graves, né? Tipo, a pessoa pode desenvolver depressão, pode passar a ter N transtornos de ansiedade, né? Tipo, o TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada, pânico, enfim. Vários transtornos podem estar associados a uma baixa autoestima. Que, como eu já falei antes, né, para quem chegou depois, a autoestima é a ferramenta maior que a gente tem na vida, né, emocional, para lidar com a vida, para funcionar no mundo, né? Eu vejo o mundo de acordo com quem eu sou, né? E se eu sou uma pessoa de baixa autoestima, de pensamentos negativos, que acha que eu não sou bom em nada, não sei o quê, eu vou ver sempre um mundo muito, muito ruim, né? Muito pouco favorável para mim. E aí, vamos lá. Então, vamos às características. Gente, eu fiz um roteirinho, por isso toda hora eu olho para cá. Para não me perder aqui, eu fiz um roteirinho. Então, vamos lá. Sintomas de baixa autoestima. Eu vou falar um primeiro aqui, que vocês vão falar, ué, é a competitividade. Aí a pessoa vai falar, ué, mas alguém competitivo tem a baixa autoestima?
Sim, pessoas de baixa autoestima são muito competitivas porque elas vivem se comparando, né? Elas se comparam com o outro o tempo todo para ver se elas estão chegando lá. Só que o problema da pessoa com baixa autoestima é que ela acha que ela está sempre aquém, né? Sempre tem alguém melhor do que ela. É uma sensação de estar sendo deixada para trás, de não estar alcançando. E isso só agrava, né? Os sentimentos de baixa autoestima. E uma coisa que é super importante com as redes sociais, com os Instagrams e Facebook, não sei o que lá, que todo mundo tem uma vida maravilhosa, muito cheia de coisas boas, relacionamentos perfeitos. E aí você, né, que é a pessoa que normal, olha aquilo e pensa, meu Deus, né? Eu nunca vou chegar lá. Só que o que acontece, não é, Ellen? Isso é muito verdade. Olha que exemplo, né, com relação a vidas perfeitas. O Whindersson Nunes se separou da Luísa Sonza essa semana, eu acho, sei lá. Todo mundo, como assim? Eles são perfeitos, é um casal perfeito. Como é que eles se separaram? Gente, não existe vida perfeita, casal perfeito, né? As pessoas que vivem da imagem, né, que vivem dos seus trabalhos nas redes sociais, que é o caso deles, né, em boa parte, vão mostrar aquilo que querem. Ninguém vai ficar lavando roupa suja, ou não deveria pelo menos, né, ficar lavando roupa suja em rede social. Normalmente as pessoas mostram sempre o lado bom, o que não quer dizer que seja fake necessariamente, né? Mas é que a pessoa está selecionando dentro da vida dela aqueles bons momentos para mostrar. E aí a gente acha que a vida é isso, né? A vida é só viagens incríveis, jantares maravilhosos, e a minha vida aqui de pessoa normal é um porre, né? E aí isso mina ainda mais uma autoestima baixa. Né? A pessoa que já se acha pouco, que a vida dela é sem graça, que nada faz muito sentido, começa a ver as pessoas fazendo coisas interessantes, aí pensa, gente, realmente eu sou uma fracassada. E aí reforça ainda mais, né? Outra característica de sintoma de baixa autoestima, perfeccionismo. As pessoas com baixa autoestima têm muita dificuldade em lidar com falhas. Ai, gente, deixa eu só tirar o som aqui, um minutinho. Peraí. Tô aqui, voltei. Tem muita dificuldade em lidar com o erro, com falhas, né? São pessoas muito perfeccionistas, né? Elas vão fazer um trabalho, o trabalho tem que estar perfeito. E aí aí a pessoa, olha só como uma coisa liga a outra. A pessoa muito perfeccionista, ela tende a ser muito detalhista, muito sistemática e tende também a procrastinar um pouco, porque nunca tá bom, nunca tá bom. E aí bate uma insegurança, né? A pessoa acha que ai, não sei se é isso. E aí vira uma procrastinadora, não consegue realizar as coisas porque não tem autoconfiança. Lembra dos pilares lá da autoestima? Autoconfiança e autoaceitação? A pessoa que não tem autoconfiança, ela vai estar sempre duvidando daquilo que ela fez. Será que tá bom? Ai, não sei se tá bom. E aí fica e não consegue realizar. Outra característica importante, medo de enfrentar desafios. Isso é comum, né? Se a pessoa é insegura, como é que ela vai se sentir forte o suficiente para enfrentar um desafio? Ela vai ter dificuldades, né? Para entrar em situações onde ela tenha que enfrentar realmente adversidades. Né? Isso daí, como a pessoa com autoestima baixa ela é muito vulnerável, ela tem uma fragilidade emocional muito grande. E aí entrar em conflitos significa uma desestrutura interna muito grande. Então, ela evita os conflitos o máximo possível. Né? Como ela não consegue sair bem de situações conflituosas, ela não quer entrar nos conflitos. Porque tem muita gente que relata assim, eu não consigo brigar, eu choro. Né? Ou mesmo quando briga depois fica se sentindo péssima, né? Porque não consegue administrar emocionalmente, tá? Outra característica importante é a ansiedade, né? As pessoas com baixa autoestima, como são muito inseguras, têm uma autoconfiança muito baixa, uma autoaceitação muito baixa, isso tudo acaba gerando ansiedade, né? Se eu não me sinto capaz de realizar coisas e eu preciso realizar, isso vai me deixar ansiosa. Ai, gente, eu não vou conseguir. E isso, gente, isso é tão grave. Isso prejudica tanto a qualidade de vida da pessoa e a autoestima baixa ela prejudica em todos os aspectos da vida. Né? Por isso que eu falo que é um recurso emocional fundamental, porque isso interfere nas suas relações amorosas, na sua relação de trabalho, na sua vida com seus amigos.
né? Porque são pessoas que são pouco assertivas, né? Porque elas têm um medo de rejeição muito grande, e aí é aquela pessoa que tende a concordar por fora, né? Mas internamente não. E você não ter essa autoconfiança, né? Por exemplo, uma pessoa com autoestima baixa vai ter que passar por um processo para promoção no seu trabalho, vai passar por um processo seletivo, aquilo vai ser uma tortura, a ponto de pessoas desistirem de crescer profissionalmente para não ter que passar por essas avaliações internas, porque é tão inseguro e se sente tão e tem uma autoavaliação tão ruim que ela não suporta passar por uma avaliação externa, né? E aí já entra numa outra característica também, que é a pessoa, eu já falei de tendência à procrastinação, a ansiedade, o medo de rejeição, a pessoa que tem dificuldade em lidar com críticas. Luciana, eu vivo procurando vencer meus medos, me acho até forte pelas decisões que tomei. É isso mesmo, Luciana. A gente não tem que esperar ficar 100% na vida para tomar atitude. A gente toma as atitudes e isso é que vai fortalecendo a gente no caminho, né? É uma construção diária. A gente não pode se abater, não. Tem que buscar, né? E aí essa questão de receber crítica, né? As pessoas com autoestima baixa têm muita dificuldade em receber crítica, porque ela já se tem numa autodesvalorização enorme. E se alguém fala alguma coisa, só reforça essa autodesvalorização. Então cai como uma bomba. Se você tem uma autoestima boa e alguém te critica, você fica meio blindado, sabe? A autoestima, ela te blinda emocionalmente, né? Se alguém me acusa de alguma coisa, se eu estiver andando na rua e alguém me chamar de, sei lá, sua piranha, isso não vai me afetar, porque eu não sou, não é uma coisa, eu não boto em questão isso em mim. Então, simplesmente não me diz nada, né? Então, quando a gente tem certeza de quem é, quando a gente tem autoconhecimento, autoconfiança, você lida melhor com as críticas ou com qualquer outra coisa. Bom, outra característica muito importante, não valoriza as próprias vitórias. Isso é muito comum, eu vejo muito nos pacientes, né? Pessoas que não percebem o que elas conquistam, elas só valorizam o que perdem, né? Como se aquilo confirmasse a porcaria de pessoa que ela é, né? Você fala, nossa, mas você conquistou isso, 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 e a pessoa não vê. Né? Ela está sempre focando em alguém que conquistou mais do que ela, aí vem aquela competitividade, ou naquilo que ela deixou de fazer. Eu não entreguei no prazo, eu não consegui fazer, alguma coisa que deu errado, e não valoriza as próprias vitórias. Né? A pessoa não consegue perceber isso. Então, gente, são características muito importantes para vocês perceberem, se perceberem. E aí, vamos falar, como que eu lido com isso, né? Como é que a gente pode lidar com a autoestima baixa? Né? Gente, o melhor caminho, primeiro que, como eu falei, a autoestima ela é variável ao longo da vida, não é uma coisa imutável, ela muda conforme as situações, conforme o período da vida que a gente está passando. Então, isso é bom. Isso é bom, porque se você tem autoestima baixa, né, que lá na tua infância você não teve uma construção de autoestima eficiente, e isso veio se arrastando ao longo da tua vida, nunca é tarde para você desenvolver essa autoestima, né? E aí você precisa do autoconhecimento, né, para conhecer os seus potenciais. Gente, todo mundo ela é fundamental. Quando você começa a realizar coisas, isso vai melhorando tua autoestima. Você naturalmente vai se sentindo mais fortalecida, né? Cris mandou... Ah, não, Cris deve ter mandado errado, né? É... Bom, outra coisa muito importante, né? Não se compare com outras pessoas, né? Você tem que ser o seu próprio parâmetro. Você ficar se comparando, né, com pessoas que supostamente têm vidas perfeitas, né, em redes sociais, né, com adolescente,
é muito comum, né? O adolescente está naquela fase de se achar cheio de defeitos, né? Cheio de inseguranças, e aí começa a acompanhar pessoas no TikTok da vida, em outras redes sociais aí, pessoas lindas, corpos lindos, vidas maravilhosas, e parece que tudo é lindo e que só eu sou horrível, né? Não se compare com os outros, a gente não sabe a vida do outro. Tudo parece lindo, porque é sempre aquilo, né? A grama do vizinho é sempre mais verde que a minha, né? A gente tem que começar a olhar para a nossa própria vida, né? Compare você com você mesmo, né? Como é que você estava há um tempo atrás, como é que você está hoje? Esse é o parâmetro que tem que ser levado em conta. Bom, outra coisa que é super importante para lidar com a autoestima, para desenvolver a autoestima, seja menos rigoroso com você mesmo. Eu falo isso sempre. O pior juiz que nós temos somos nós mesmos, né? O juiz que é tão rigoroso, né? Um superego muito punidor, né? Que não perdoa erros, falhas, aquela pessoa que de repente faz alguma coisa que deu errado, comete uma atitude que não foi legal e depois fica se martirizando. Ai meu Deus, o que eu fiz? Eu não devia ter falado isso. Ai, eu não devia. O que vão pensar de mim? Né? E aí vem sempre essa coisa na relação com o outro, né? De achar que o outro vai pensar de mim. Então a gente precisa trabalhar isso, né? Não alimentar esse juiz cruel e sádico que faz a gente sofrer tanto, né? E isso é quando a gente fica muito, porque fulano tá pensando isso de mim, porque não sei o quê. E eu sempre falo, é fulano que tá pensando ou é você mesmo? Quando a gente começa a dar valor demais para o que os outros estão falando a meu respeito, é uma hora de eu parar e refletir. Por que isso me incomoda tanto? Por que eu estou tão preocupada com o que os outros pensam sobre mim? É porque eu mesma penso mal sobre mim? Será que eu mesma carrego culpas e fico achando, né? E aí a gente fica achando que são os outros, os outros. Eu sempre falo isso, gente, ninguém quer saber da tua vida. Ninguém tá nem aí pra tua vida. Pode até tem uma vizinha fofoqueira, alguém que fala, mas do mesmo jeito que... Ainda mais gente fofoqueira, né? No dia seguinte a tua fofoca já tá velha, já tá fazendo de outra pessoa. Né? Nós, seres humanos normais, que não temos uma vida pública enorme, uma importância, né? Que vai mudar definitivamente a vida do outro. Que bom, Ellen. A gente não tem que se preocupar com isso. Os outros não estão nem aí pra gente. Então, se eu tô começando a achar que o fulano tá falando de mim, fulano tá me olhando estranho, deve estar achando que eu engordei. É o fulano que tá achando que eu engordei ou eu que tô achando que engordei? Né? Por que isso me incomoda? Se eu não engordei e alguém tá achando que eu engordei, eu vou me incomodar? Não. E se eu engordei mesmo, isso é problema do outro? Também não. Então, a gente tem que usar isso, né? Quando eu começo a perceber um incômodo muito grande com coisas que acontecem ao meu redor, certamente são projeções minhas. Então é importante a gente ficar atento. Outra maneira também, né, de melhorar a autoestima, comemore as suas vitórias, reconheça as suas vitórias, né? Perceba quanta coisa você já conquistou, a tua caminhada na vida. É isso, né? Para de olhar o que o outro está fazendo, eu cheguei até aqui, mas fulano chegou lá na frente. Não interessa, perceba você com as suas próprias vitórias, com as suas lutas. A luta do outro é do outro, não é minha. Thaís, amor próprio, como se encaixa nisso? Então, Thaís, eu não sei se você chegou no início, mas então vamos retomar. A autoestima, ela tem a ver com isso, com o autoconceito, que é o que eu penso sobre mim, e o amor próprio, que é o que eu sinto a meu respeito. Né? A pessoa que se ama não se submete a situações... Por exemplo, o amor próprio tem muito a ver, isso a gente fala muito, né, em relacionamentos amorosos, né? Se eu sou uma pessoa que tem amor próprio, eu não vou aceitar migalha numa relação, né? Se eu tenho amor próprio, né, que tem a ver com a autoestima, lógico, né, não vou aceitar qualquer situação, eu não vou me submeter a situações onde eu fique mal. Né? Então é muito importante a gente ter amor próprio. E amor próprio não é no sentido, como eu estava falando no início, eu acho que você não estava aí, não é no sentido estético só. Eu me acho bonita, eu me acho feia. Não é isso.
Isso é também, pode ser uma faceta do amor próprio, mas não é só isso, né? O amor próprio está muito além, tem a ver com isso, né? Como eu me respeito, o que eu, como eu me sinto em relação a mim, vai definir a forma que eu me sinto em relação ao outro. Se eu estou bem comigo mesma, quando eu estou numa relação, eu vou me relacionar de uma maneira tranquila. Né? Eu estava falando isso, né? E o amor próprio, lógico, compõe a autoestima maravilhosamente, né? É o maior recurso que a gente tem, emocional, na vida, né? Para intervir na vida. O que a gente pensa e o que a gente sente a nosso respeito vai fazer toda a diferença em todas as suas relações, na maneira com que você se relaciona com o mundo e com as pessoas. Né? Se eu tenho um amor próprio baixo, né? Se eu me sinto mal comigo mesma, né? Se eu fico me colocando para baixo, eu sou uma idiota, né? Quando a gente faz uma besteira, às vezes você não pensa assim, eu sou uma idiota, eu mereço passar por isso, né? A gente fica se autoflagelando, né? Se isso for uma coisa constante, é porque você não tem amor próprio, né? A gente não se perdoa, a gente se autoflagela, né? E aí você pode, por exemplo, uma pessoa que tem um amor próprio muito ruim, né? Uma pessoa que se maltrata muito, ela se submete a uma relação abusiva, por exemplo. Né? Se eu mesma não me amo, por que o outro tem que me amar? Se eu mesma não me protejo, né? Se eu mesma não me cuido nesse sentido emocional e físico também, por que não? Por que o outro? Por que eu vou querer que o outro faça isso? Né? A gente às vezes acaba aceitando isso. Né? Isso é muito preocupante. É muito preocupante. Amor próprio é fundamental na vida, né? Bom, eu acho uma outra forma, né, da gente melhorar amor próprio, autoestima, é a questão da culpa, né? É isso que eu estava falando. A gente não ficar se sentindo culpado por tudo e por todos, né? De qualquer coisa que aconteça, eu sou horrível. Por que eu fiz isso? A culpa é minha, né? E ficar patologicamente se colocando para baixo com isso. A gente tem que ter muito cuidado para não se derrubar com isso, sabe? Não ficar reforçando essas culpas diárias, né? Aquela ideia, né, que a gente sempre vê em meme e tal, né? Que quando você deita na cama é a hora do auto-julgamento. O que eu fiz de errado? Por que eu falei isso? Por que eu falei aquilo? Então a gente precisa se livrar dessa culpa para conseguir viver de uma maneira mais suave. Né? Gente, errar, todo mundo erra. Aí tem a ver com a característica, né, do perfeccionismo. A pessoa que tem autoestima baixa, que não tem amor próprio, ela tem muita dificuldade em lidar com o erro. Eu não posso errar. Eu não posso errar. Eu tenho que ser perfeita. Né? Tudo que eu faço tem que sair perfeito. E aí, como a gente não consegue ser perfeito, não faz. Né? Por isso que tem aquela máxima, né? Feito é melhor do que perfeito. Porque a perfeição não existe e a gente se paralisa. Se eu não consigo entregar o melhor trabalho do mundo, por exemplo, né, vamos supor, uma pessoa no final de faculdade fazendo uma monografia. Né, isso é muito comum, né? A monografia é aquele trabalho autoral, que é onde vai falar, me mostrar, me expor, né? Um trabalho onde eu estou ali muito presente e muita gente paralisa. Porque fica esperando o trabalho perfeito, aí passa um semestre, passa dois e não consegue. Não consegue porque é o auto-julgamento, uma autocrítica, uma insegurança, uma falta de confiança e a coisa não caminha. Luciana, se vitimizando, né? Pode ter também esse aspecto de vitimização. Pode ter, sim. Não necessariamente, mas pode acontecer, da pessoa ficar muito, né, coitadinho de mim. Mas, assim, não é uma coisa que é necessariamente assim, não, tá? Tem gente que tem autoestima baixa, mas não se vitimiza, não. Acha que tá... Muitas vezes nem percebe. Por isso que eu falei dessas características, né? Porque muitas vezes a pessoa se queixa de uma ou outra característica, mas não percebe que o problema dela maior é a autoestima baixa. Né? Eu tenho pacientes que, se for fazer um checklist aqui, competitividade, perfeccionismo, falta de confiança, ansiedade, medo de rejeição, vai dar tique em tudo.
E isso são características de baixa autoestima, mas a pessoa não percebe. A pessoa que é perfeccionista, muitas vezes não percebe que tem problema de autoestima. Ela acha só que ela é muito perfeccionista. Né? Então, não necessariamente ela vai se vitimizar não, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí vai depender da característica de cada um. Oi Maria, tudo bem? Gente, vocês têm mais perguntas? Eu acho que eu já dei aqui um panorama bem geral aqui de tudo. Eu acho que a autoestima ela é uma característica fundamental do ser humano. Eu falo isso sempre, sempre, sabe? A autoestima, assim, é o que a gente tem de mais precioso. É o que vai te estruturar. É como se fosse aquela base, assim, né? É tua coluna vertebral emocional. É aquilo que vai te manter ali, sabe, em pé. Eu acho que é bem essa a figuração, né? Luciana, depois você fala com a gente, deve agir com amizades que têm o mesmo problema que a gente. Como assim? Como a gente deve agir com amizades que têm o mesmo problema que a gente? Eu não entendi, Luciana. Como assim tem o mesmo problema? Depois explica melhor. Ana Lira, como aumentar a autoestima? Então, Ana Lira, como eu vinha falando, quais são os dois pilares? Eu não sei se você estava no início, mas os dois pilares da autoestima: autoaceitação e autoconfiança. Como que a gente desenvolve autoaceitação e autoconfiança? Através de autoconhecimento. Né? O trabalho terapêutico é maravilhoso para isso, né? Porque ali você precisa conhecer as suas potencialidades, os seus limites, as suas falhas, aceitar, né, gente? A gente tem que, como Andresa, como trabalhar a nossa autoestima, é isso que eu tô falando, é o autoconhecimento. Você precisa trabalhar a tua autoaceitação. Gente, nós somos humanos e falhos, e tá tudo bem, né? Todo mundo erra. Primeira coisa, por exemplo, se você é uma pessoa que é muito perfeccionista, gente, não fica pensando muito não, faz, né? A confiança te encontra no caminho, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo, entendeu? Você não pode se paralisar. Você tem que ir fazendo. E na medida que você for fazendo e conquistando coisas, na medida que você for se desafiando e superando esses desafios, isso vai alimentar a tua autoestima muito, muito mesmo. Né? Se cercando de pessoas bacanas, pessoas positivas. Tem pessoas que eu falo que são os urubulinos na vida. A hiena, né? Ó vida, ó céu, você vai e conta uma novidade incrível, a pessoa, isso pode dar ruim. Gente, é um porre. Né, tem uma pessoa urubulina assim na vida que sempre vê o que pode dar errado. Então, se você é cercada de pessoas assim e você se sente com uma autoestima muito baixa, isso tudo pode te afetar ainda mais. Ah, Luciana, você está dizendo como... Deixa eu voltar então aqui na pergunta. Como deve agir com pessoas ansiosas como você? Ué, eu acho que talvez conversando com elas, mostrando para elas a ansiedade que elas têm, a forma... Gente, ansiedade, crise de ansiedade, tem tratamento, tá? A gente trata e assim, os sintomas, eles melhoram muito rapidamente na terapia. Se você tem também, é muito comum, né, as pessoas terem uma certa identificação. Primeiro que a ansiedade, ela é um sintoma enorme, assim, muito abrangente no mundo e eu já falei isso, o Brasil é campeão mundial em ansiedade. Então é bem possível que a gente conheça pessoas ansiosas, né? Tem uma prevalência muito grande na sociedade. Então, se você conhece pessoas ansiosas, né, o que isso te incomoda? Eu acho que é importante você entender isso. Que tipo de coisa que tem algum mal-estar nisso? Eu não estou entendendo exatamente lidar com essas pessoas em que sentido, entendeu? Você pode orientá-las, né, com relação à ansiedade, dependendo se a coisa for muito fora de controle, fazer terapia. Se for o caso de crises muito recorrentes, provavelmente vai precisar também... ir num psiquiatra, fazer uso de medicação. Gente, a gente tem que desmistificar essas coisas, tá? A gente precisa desmistificar. Os transtornos de ansiedade, quanto mais a gente demora para tratar, mais difícil fica.
E voltando então só à questão da autoestima, a ansiedade também é característica de pessoas com autoestima baixa, né? A autoestima baixa ela é presente em diversos transtornos psicológicos, né? Porque como eu falei, né? É como se a autoestima ela fosse a coluna vertebral emocional, né? Ela tem que estar ali em pezinho para sustentar o corpo emocional todo, né? E se a coluna vertebral não tá boa, vocês podem imaginar o resto. Né? Então, assim, naturalmente vai afetar vários aspectos da sua vida. Então, é importante trabalhar a autoestima, seja no trabalho de terapia, seja nessa experiência de autoconhecimento que você pode buscar. Como eu já falei aqui, comemore suas vitórias, valorize as suas conquistas, para de se comparar com outras pessoas, use como parâmetro você com você mesma, né? Se eu conquisto alguma coisa, eu não posso... eu tenho pacientes que assim... conquista 1000 coisas, mas está sempre achando que está aquém, né? Mal conquistou aquilo, já está pensando que, mas fulano foi além. Isso é horrível, porque, olha, vou contar uma verdade para vocês. Sempre vai ter alguém melhor do que você. Sempre, em algum aspecto. Porque cada um tem habilidades diferentes. Você tem que descobrir qual é a tua habilidade. Né? Eu, por exemplo, me considero muito boa em algumas áreas e muito fraca em outras. E tá tudo bem. Eu não preciso ser boa em tudo, nem tem como ser. Né? Eu tenho paciente que é assim, que se compara muito. Mas fulano é um gênio da matemática. Tudo bem, fulano é um gênio da matemática, mas fulano tem depressão. Você quer trocar de lugar? Pensa nisso. Você trocaria de lugar com essa pessoa? Que você acha que é tão incrível? Que é tão melhor do que você? Eu acho que a gente tem que parar de ficar com essa fantasia, né? Mas fulano ganha muito bem, ele é CEO de uma empresa. Você quer estar lá? Sem ver tua família viajando o mundo o tempo todo? A gente tem que pensar um pouco, sabe? O que da minha vida eu posso fazer? Né? O que na minha trajetória, comparar onde eu estou hoje, de onde eu saí, como que eu vim caminhando, como que eu posso caminhar daqui para frente, como que eu posso construir para mim coisas boas. Para mim e para as pessoas que estão à minha volta, né? Mas a autoestima é muito isso, a gente tem que ser a nossa própria referência. Né? Claro que você pode vibrar e achar o máximo, né? Tem tantas pessoas que eu acho incríveis, mas nem por isso fulana é incrível, mas eu não queria ser ela, não queria estar no lugar dela, não acho que eu sou menos porque fulana é incrível. O fato de ter outras pessoas boas não quer dizer que eu seja ruim. São coisas bem diferentes. E a gente tem que ficar atento a isso. Então, assim, isso tudo é trabalhar nossa autoestima, gente. Isso tudo, odeio comparação. Pois é, Lorena, é horrível comparação. E as redes sociais, elas acabam estimulando muito isso. E normalmente as pessoas que têm autoestima baixa são as que mais se comparam. Porque como ela não acredita nela mesma, ela não tem autoconfiança, ela não tem um espelho confiável, né? Ela mesma não se enxerga de uma maneira que ela possa se garantir, ela fica comparando, fica vendo, né? Ela quer validar a vida dela a partir do olhar do outro. Isso é muito maluco, né? Isso é muito ruim, porque deixa a pessoa muito vulnerável. É isso que eu estou dizendo, né? Se a gente não tem uma autoestima boa, que é o meu maior recurso, né? Como eu falei, gente, a gente vê o mundo a partir de quem eu sou. Né? Assim, eu enxergo o mundo pelo que eu sou. E não pelo que o outro é, né? Se alguém me falar... eu sempre falo isso, se acontecer um acidente aqui na porta da minha casa e tiver 10 pessoas, vão ser 10 acidentes diferentes, porque cada um vai ler de uma forma. A leitura ela é muito subjetiva. E se você tem autoestima baixa, você vai querer basear a sua vida pela leitura do outro? Você acha que o outro tem mais condições do que você, né? Isso é muito louco. Lorena, é claro que a gente gosta de melhorar e pode melhorar em muita coisa, mas não se comparar ao outro. Exatamente, Lorena. A gente pode e deve melhorar, mas eu me comparo comigo mesma. Eu não posso me comparar com alguém que não está na minha vida, né? Esses desafios que a gente se coloca, né, que tira a gente da zona de conforto, é uma coisa que alimenta demais a autoestima. Isso é muito interessante. Eu falo isso até por experiência própria. Assim, a cada desafio que eu me coloco, eu poderia estar na minha zona de conforto tranquilamente na minha profissão. Eu estava com meu consultório cheio,
tenho uma vida estável, tenho um emprego fixo, tá tudo certo. Mas não, eu me desafiei, por exemplo, a vir fazer Instagram, rede social e live, e a cada vez que eu faço e consigo fazer, isso se reflete na minha autoestima de eu falar, caramba, olha só que coisa bacana, olha como eu consegui avançar, olha como eu posso ser melhor do que eu já era, olha quanta coisa eu posso melhorar na minha vida, né? Isso profissionalmente, né? Claro que a gente pode levar isso para outros aspectos da vida, né? Nas relações amorosas, né? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, que as pessoas de autoestima baixa, elas têm uma tendência a generalizar vivências, né? Por exemplo, obrigada, Lorena. Eu vivi uma relação ruim e aí eu começo a achar que nenhum homem presta. Nenhum homem presta. Todos os homens traem. Gente, eu tenho horror de generalização. Todo mundo, ninguém. Vamos parar com os extremos, né? Não vamos generalizar. Cada relação que você vive é uma. Não existe isso. Todo homem é igual. Ih, toda mulher é igual. Não é. Né? É igual assim, superficialmente. Mas cada relação é uma. Né? E a gente tem que se permitir viver essas experiências de maneira única. Para não enfiar tudo no mesmo saco de que tudo é igual. Porque aí é isso. De repente você tá com a autoestima baixa, aí entra numa relação, né, que você de repente entra numa relação com alguém que não é muito legal, porque você não acredita que você é capaz de conseguir algo melhor, né? Esse é um risco muito grande. Obrigada, Luciana, obrigada, Lorena. Que bom que eu estou fazendo muito bem para vocês, fico muito feliz. Mas voltando à questão da autoestima na relação amorosa, tem esse problema, né? Se você não acredita em você, né? Quantas vezes a gente olha de fora e vê, de repente, uma pessoa incrível, né? Que você considera incrível. Tipo, caraca, a pessoa é linda, ou a pessoa é uma mega profissional, ou uma pessoa, caramba, gente boa. E, de repente, ela se relaciona com alguém que você, putz, tinha nada melhor, né? Assim, ela pegou alguém muito aquém, né? Em algum sentido. E aí você pensa, pô... E aí você vai ver, na verdade, a pessoa tem autoestima baixa, né? Apesar de todo mundo falar, você é linda, a pessoa não acredita muito naquilo, tem uma autoestima baixa e acaba entrando em relacionamentos com pessoas sempre aquém do que seria. E aí são relacionamentos que não geram satisfação, né? Você tá ali, de repente você tem, né? Você tá lá no nível 10x e pega alguém 5x, aí você, né? E aí as relações não dão certo. E aí você pensa, poxa, nada dá certo na minha vida, é sempre um fracasso. E aí isso reforça a tua autoestima baixa. Então, essa coisa do amor próprio, gente, isso é muito importante. É tão piegas falar isso, né? Primeiro você tem que se amar para depois amar o outro, mas isso é a grande verdade. Lorena, a mídia, o mundo hoje cobra demais, pois passa todo mundo lindo, todo mundo feliz, as pessoas têm o rosto perfeito, o corpo e cabelo perfeito, e fica essa cobrança de estereótipos. Eu gosto de mim. É isso mesmo, Lorena. Isso é muito cruel, especialmente com adolescente. Eu vejo isso demais, demais. Né? Aliás, sempre foi, né? É porque hoje as redes sociais, elas amplificam isso, né? Mas sempre houve, né? Os modelos, né? As modelos perfeitas. Agora é que tem uma certa movimentação de modelos plus size, de mulheres reais, né? Tem até, não sei se é Natura... sei lá, agora não me lembro qual é a marca, mas que tem todo esse movimento de mulheres reais. Porque é isso, né? Essa imagem da perfeição. Gente, a perfeição não existe. E essas imagens são cheias de Photoshop, cheias de... É lógico que tem pessoas umas mais bonitas do que a outra, e tá tudo bem. Né? E aí, gente, eu acho que a autoestima ela é definitiva, assim, para essas coisas. Tem pessoas que você olha que nem são bonitas, assim, né? Dos padrões que a gente... tem, né, socialmente, não são naquele padrão e que estão... Eu já peguei paciente assim que se achava o último biscoito do pacote e estava super bem e não tinha nada demais, né, esteticamente nada demais, mas sabe aquela pessoa que tem autoestima boa? A pessoa quando está de bem com ela, quando ela tem amor próprio, ela transmite isso, né? Ela parece que passa isso e as pessoas em volta querem estar perto, né? Nossa, ela vivia entrando em relações e aventuras e era tudo incrível. E ela não era uma mulher padrão. Ela era completamente fora dos padrões. E nunca estava sozinha, nem se lamuriando. Ai, como eu sofro, ninguém me ama porque eu não estou no padrão. Então, assim, a autoestima... É verdade, Bela, hoje tem uma modelo famosa com vitiligo, eu já vi. Essa com vitiligo.
Ah, tem várias. Hoje em dia, assim, o mulheres reais, né? Pessoas com as suas diferenças, né? Porque não existe, né? Esse padrão de Gisele Bündchen, infelizmente ou felizmente, né? Já que também a diversidade faz parte da vida, né? Exatamente, Lorena. A autoestima é que dá esse, sabe, essa coisa que vem de dentro? Você tem uma autoestima boa, você fica de bem com a vida. E eu acho que atrai, né? Porque a autoestima baixa de uma maneira muito crônica, como eu falei, acaba levando a pessoa a desenvolver transtornos, né? Depressão, ansiedade. E aí a pessoa fica pesada. É aquela pessoa carregada, né? Aquela pessoa que você fala, ah, vamos fazer isso, aquela pessoa que não acredita nela, que acha que nada vai dar certo. E aí fica difícil, né? Fica difícil, assim, desenrolar na vida, né? Agora, a pessoa que já, né, é autoconfiante, que se arrisca, que é ousada, sabe? Você tem que ter um pouco de ousadia, né? Faz. Se não der certo, você fez, você tentou e tá tudo certo. Ninguém... a falha, o erro, ele faz parte do aprendizado. A gente vê muito isso em criança, né? O quanto que... Oi, Nath, querida. O quanto que a criança, ela vai progredindo, né? A criança, ela não nasce andando, né? Ela vai caindo e levantando. Imagina se ela desistisse, né? Qualquer progresso, né? Qualquer coisa que a gente vá crescendo e evoluindo, gente, os erros e o fracasso fazem parte. Oi, Thaís, melhor psicóloga e amiga do mundo. Ah, você que é amiga e irmã. Lorena, até Paola Oliveira, que é linda, apareceu demais, cheio de celulite, sem Photoshop. Postaram as fotos e ela mesma falou, tenho celulite sim, estrias, não sou perfeita. Isso é ótima. Outra pessoa que é minha ídola do coração é Preta Gil, né? Gente, que autoestima é essa? Ela fica linda, ela bota biquíni, ela tira um monte de foto que você vê que não tem Photoshop, porque tem celulite, vida real, né? Eu vi essa da Paola e é isso, gente, não existe. Paola Oliveira deve ter, sei lá, 40 anos, não sei quantos anos ela tem, mas eu acredito que seja em torno disso. Né? O envelhecimento faz parte da vida. A gente tem que... É outra coisa, né? Essa eterna juventude, né? Porque a beleza ela é associada à juventude. Né? Essa tentativa de eternizar um corpo jovem, isso tudo é muito cruel, né? Para a autoestima, para tudo. Luciana, acho que essa cobrança de corpos perfeitos entre mulheres e homens gostam de mulheres espontâneas e alegres. Com certeza, com certeza. Ana Lira, experimentei isso, me envolvi recentemente, mas me arrisquei demais, mergulhei no raso. Pode acontecer, Ana Lira, pode acontecer. Aí... Oi, Luci, depois você assiste, porque eu já tô encerrando. Eu vou ver se eu coloco a live para um pouquinho mais tarde, né? Eu acho que antes das 6 fica muito difícil para muita gente. Eu percebo que as pessoas começam a chegar mais tarde. Eu vou ver se a partir da próxima semana eu passo para as 6 horas. Mas voltando, Ana Lira, me envolvi recentemente, mas me arrisquei demais, mergulhei no raso. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer, é um risco. Gente, qualquer escolha é risco. Eu acho que assim, da próxima vez você avalia talvez com mais critério, né? Tendo mais cuidado. Ah, eu vou deixar salva, Thaís. Eu vou tentar salvar e baixar a live, né? Que aí depois eu vou editando e colocando no feed, como muita gente faz. Eu tenho que evoluir ainda, gente. Tecnologicamente eu ainda estou muito aquém. Ainda tem muitos recursos que eu poderia usar e não sei. Bom, mais alguma pergunta, algum comentário? Eu acho que a gente já conversou bastante, conseguiu esmiuçar aqui bastante sobre a questão da autoestima. Eu achei que ficou bem rico, né? Eu gostei, gente. Não sei vocês, me digam aí. Mas eu acho que a gente conseguiu transitar aí por várias coisas. Fico feliz com vocês estarem participando muito e nas minhas enquetes e ajudando a escolher assunto e dando sugestões. Eu quero falar sobre coisa que interessa. E aí eu vou continuar fazendo enquetes e tudo para a gente sempre trazer um assunto que seja de interesse para a maioria. Thaís, obrigada, queridona. Gente, eu acho que é isso, então. E hoje a internet ficou boa, né? Não caiu. Oi, Ellen. Ai, que bom que você gostou. Que bom. Hoje a internet não caiu em momento nenhum, né? Ai, que bom. E eu tô no 4G aqui. Nem botei o Wi-Fi, porque eu acho que 4G às vezes segura até mais. Bom, gente, então é isso. Já já o Instagram vai derrubar aqui a gente.
Obrigada, então, pela participação de vocês. Lucy, eu hoje pensei sobre isso. Acho que vai muito além da